A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de Jó. Hoje vamos iniciar no capítulo 31, do 1 ao 12, e terminaremos com Gênesis 45, do 1 ao 5, onde o tema é: Deus está no nosso futuro. Às vezes eu fico inquieta, apreensiva, né? Por alguma situação. Vamos aprender que Deus está no nosso futuro. Porque aqui no capítulo 31, a gente vai ver a defesa de Jó. Como sempre, ele falando do seu caráter como cristão, as atitudes dele diante de Deus. Porque ele não entendia tudo aquilo. Mas Deus sabia do caráter dele. Porque o próprio Deus disse a Satanás que ele era o homem mais fiel do mundo. Viste, meu servo Jó? E Satanás afrontou, né? Disse também tu dá tudo que ele quer, tudo que ele tem. Então, Deus quis mostrar a Satanás que, independente do que Satanás ia fazer na vida de Jó, Jó ia continuar com ele. Deus sabia tudo o que ia acontecer até o final. Uma amiga minha, uma irmã em Cristo no Recife, uma vez ela pregou, eu não lembro qual foi o capítulo de Jó, ela falou algo que nunca mais eu esqueci. Ela disse assim: irmãos, Deus não está preocupado com nossa carne. Ele está preocupado com o nosso espírito para ir para o céu. E é verdade, né? Porque se Deus se preocupasse com minha carne e a tua, ele evitava muita coisa. Mas ele quer o meu espírito e o seu. Porque a carne a terra vai comer. E a Bíblia diz que a carne não presta para nada, mas o espírito vale tudo. Então, Jó estava aqui se defendendo, mas Deus sabia de tudo. Deus sabia do caráter de Jó. Deus já estava no futuro de Jó. Então, muitas vezes, eu e você não entendem algumas situações, alguns desafios, mas Deus sabe das nossas atitudes. Deus sabe por conta daquela provação, daquela situação. Ele já está no meu e no teu futuro. O fato é amar Deus acima de todas as coisas. O fato é estar nos pés do Senhor. Chorando, triste ou alegre, vamos estar com Cristo sempre. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Jó 31, do 1 ao 12. Lembre-se do tema. Deus está no nosso futuro. Não fique apreensivo nem apreensiva. Se acalme. Tire essa inquietação, essa ansiedade. Deus sabe das suas necessidades, das suas dificuldades e da minha. Continue orando na presença dele. Eu jurei que os meus olhos nunca haveria de cobiçar uma virgem. Ele estava dizendo do caráter dele, né? Se eu tivesse quebrado o juramento que recompensava Deus, me daria. E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Ele quis dizer o seguinte: se eu não fosse quem eu sou, por que eu fui tão abençoado por Deus? Porque Deus conhece meu caráter. Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. É verdade. Mas muitas vezes não é na hora. Às vezes a pessoa apronta, e tudo é no tempo do Senhor. Mesmo porque não tem ninguém bom. Bom só é Deus, né? Mas existe atrocidade, existe pecados que vai ser cobrado, vai. Mas no tempo do Senhor. Aí você pode dizer: Deus é mau assim? Não. As nossas escolhas, as nossas atitudes é que vem as consequências. Deus não tem nada a ver com isso. Ele quer só o melhor para mim e para você. Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que eu faço. Ele vê cada passo que eu dou. Claro que Deus sabe. Deus sabia os passos de Jó. Deus conhece meus passos e Deus conhece os seus passos. Agora, o que a gente tiver de passar, a gente vai passar. Independente de você orar, louvar, jejuar, lutar para ser fiel, vai ter que passar. Porque a gente não é 100% bonzinho. Bom só é Deus. A gente sempre tem falha. E sempre é necessário a gente passar no fogo para sair igual um ouro, refinado, abençoado. Juro que não tenho sido falso e que nunca procurei enganar os outros. Eu acho muito interessante, né? Porque ele aqui se defendendo. Ele disse: olha, eu juro que eu não sou falso, eu nunca enganei os outros. Deus sabia disso. Ele não disse a Satanás que ele era o homem mais fiel do mundo. Então ele sabe
as lutas que nós passamos. Ele sabe aquilo que eu e você passa injustamente. Ele sabe. O que ele quer é fidelidade. O que ele quer é perseverança na presença dele. Porque se eu quiser, por exemplo, um sapato, eu junto dinheiro para comprar, já trabalhei 20 anos no Recife, quantas vezes saí cedinho para levar currículo quando eu estava desempregada? Você não tem nem tantas condições, mas junta dinheiro para fazer o aniversário de 15 anos de sua filha. Está errado? Não. Você não faz essa luta, você não juntou dinheiro para fazer. A gente não fica numa fila para procurar emprego. A gente não engole tanto sapo em empresa para cumprir as normas da empresa. E por que a gente não pode passar pelas lutas na presença do Senhor? Por que a gente não pode passar, mesmo que julgue, que ataque eu e você, a gente na presença de Deus? Temos que passar. Ele disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. É fato que essa história de Jó foi terrível. Eu não sei como seria comigo. De repente eu e você diz, a gente não suportaria, mas com a graça de Deus a gente suportaria. Porque Deus permitiu que Satanás fizesse aquilo. Mas a graça de Deus estava com Jó. Porque ele disse a Paulo, a minha graça te basta. Graça tem força, graça tem perseverança, graça tem proteção, graça tem a mão de Deus nas nossas vidas o tempo todo. Que Deus me pese numa balança justa e ele ficará convencido de que eu sou inocente. Olha que coisa interessante. Se Deus me pesar numa balança justa, ele vai ser convencido que eu sou inocente. Vê a inocência de Jó. Claro que Deus sabe todas as coisas e sabia naquela época. Não precisava Deus pesar na balança, porque Deus é a própria balança, é tudo. Então ele sabia da inocência de Jó. Mas a gente entende que Jó era ser humano e que eu e você também somos. Às vezes questionamos, às vezes ficamos igual menino e menina burrenta, sabe? Ali de bico, de cara feia. Por quê? Porque as situações são tão grandes, as adversidades são tão grandes, que dói. E Jesus entende. Porque quando Lázaro morreu, ele chorou. Então ele sabe o meu choro e o seu, a dor, as adversidades da vida. E ele sabia que Jó era inocente. Se por acaso me desviei do caminho certo, e se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei ficando com qualquer coisa que pertencia a outra pessoa, então que outro coma o que eu semeei, ou que as minhas plantações sejam destruídas. Ele estava dizendo tudo aquilo, mas tudo que era dele já tinha sido destruído. Ele quis dizer o tempo todo, eu sou inocente. Eu não sei por que essa catástrofe na minha vida. Eu não sei por que essa desgraça toda. Mas só que lá em João 13:7, quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, ele disse a Pedro e a todos, o que eu faço hoje vocês só vão entender amanhã. Então existem coisas que eu não entendo, nem que você entende, mas amanhã a gente vai entender. Às vezes a dor é para um aprimoramento melhor. Digamos não, é a faculdade do Senhor, é a federal, onde o reitor do mundo é Jesus. Então, a federal, digamos, a faculdade mais ilustre, né, de Pernambuco, tem a USP em São Paulo, tem reitores, pessoas capacitadas, mas Deus está acima de tudo e de todos. A faculdade dele tem o Enem, tem o nível médio, tem o superior, que é para trabalhar na minha e na tua vida. E diante de todo esse sofrimento de Jó, com certeza, quando Jó mudou de etapa, de nível, ele não era mais a mesma pessoa. Ele aprendeu, ele viu muitas coisas, ele viu quem era de verdade com ele e quem não era. Então, tudo isso que você e eu passa tem um aprendizado na faculdade do reitor do mundo. É muito interessante. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, e se fiquei escondido, espiando a porta da casa dela, ele dá exemplos que a gente vê que ele era íntegro. Ele não olhava, não queria nada de ninguém, ele não olhava a mulher de ninguém. Aí ele diz assim, então, que a minha mulher se torne escrava de outro e que outro durma com ela. Veja a que ponto ele chegou. Por quê? Porque era a dor da alma, era a tristeza, era um sofrimento sem explicação. Mas Deus não está aí para explicar a mim e a você.
Ele manda e não é mandado. Ele mata e não vai preso. Ele é o dono do mundo. E ele está preocupado com a minha alma e com a tua. Então, não se desespera. Ora, sabe, na hora da dor, louva. E tem hora que até toma um calmante, vai dormir, descansa. Você não é super crente, você é um ser humano. Mas entenda que tudo isso vai passar. Se eu tivesse cometido esse crime horrível, o tribunal deveria me condenar. Ele conta tudo isso, que só queria o que é dele, nunca quis o que é dos outros. Se ele tivesse olhado para a mulher de outro, que a mulher dele fosse escrava e dormisse com outro homem, que outro homem dormisse com ela, que ele, Deus, pese ele na balança para ver o que tem de errado. Por quê? Era o argumento que ele tinha. Era natural ele estar fazendo tudo isso, né? Eu já vi alguém dizer assim, mas eu também, sim. E eu e você faria o quê? Vamos pensar humanamente falando o que ele estava passando. Era um sofrimento sem precedência. Para terminar o 12. Esse pecado seria como um incêndio terrível, infernal, que destruiria tudo o que tem. Ele quis dizer, se tudo isso que ele está dizendo ele tivesse feito na vida, o pecado dele era infernal. E tem tantos que faz tudo isso que ele falou e não está nem aí. Vai para a igreja de cara limpa e acha que está tudo bem. Não é verdade? Sabe o que é isso? Pessoas que ainda estão na igreja convencida. Falta ser convertida. Porque quem está na igreja andando de qualquer jeito e acha que está tudo bem, ainda diz assim, os pecados Deus já levou na cruz do Calvário. Não é assim. Né? Tem gente salvo uma vez, salvo para sempre. Não é por aí. Mas Jó não. Jó queria uma explicação para aquele sofrimento. Jó queria entender quanta dor. Mas lá na frente ele ia entender. Aqui, em Gênesis 45, do 1 ao 5, a gente vê um homem inocente, que foi José. Passou por coisas terríveis, mas tinha um projeto de Deus. Tem um projeto de Deus nessa dor. Tem um projeto de Deus nesse sofrimento, nessas calúnias, nessas mentiras, nessa rejeição. Tem um projeto de Deus. João 13, 7. O que eu faço hoje, tu só vai entender amanhã. Gênesis 45, do 1 ao 5. José não conseguiu mais controlar sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou, saia todos daqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram. A notícia chegou até o palácio do rei. Sabe o que me acha incrível nisso? O que eu acho incrível? É que ele chorou. Era para os irmãos chorar. José estava como um governador, uma posição altíssima. Mas Deus sabe a quem honrar. Humildade, caráter. E ele ali se apresenta aos irmãos e chora. José disse aos irmãos, eu sou José, o meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. Como é que pode? Vendemos nosso irmão, dissemos a nosso pai que ele era morto e agora ele é governador. Naquele momento a ficha caiu. Naquele momento eles entenderam que passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. Que aquele sonho que José tinha contado agora tinha sido cumprido. Eles entenderam que eles tinham se prostrado diante de José. E que ali estava o irmão que eles fizeram tanto mal. Mas agora era outra história. O círculo tinha mudado. Era um governador. E com Jó não vai ser diferente. E José disse, chega mais perto de mim, por favor. E eles chegaram. E ele continuou, eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Porque realmente os irmãos de José venderam ele. E José ali conta ele. Mas José diz algo muito lindo, muito forte no verso 5, no capítulo 45 de Gênesis, que é uma orientação, que é um despertamento para quem está passando por deserto. Agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, porque terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Vocês entenderam o propósito? Deus mandou José na frente, de uma forma dolorida, de uma forma humilhante, chocante,
mas para a vida de muitos e de seus irmãos e de seu pai. Então, às vezes, a dor de hoje, eu sempre digo, é alegria. Às vezes, não. Toda dor tem um propósito. Aquele menino que foi vendido, que foi massacrado, que foi humilhado, agora era governador. E aqui a gente leu, em Jó 31, que Jó se explica o tempo todo. Mas tinha uma finalidade. E lá na frente ele ia ter experiência com Deus. Então, essa dor que você passa, esse sofrimento, Deus já está no teu futuro. O que ele faz hoje, a gente entende amanhã. Lá na frente, tem propósito, tem vitória. Amém? Paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.